O que vem a ser um transformador de corrente, conhecido como TC. Ora, ele é um transformador de instrumentos e o objetivo dele é reduzir a corrente elétrica para fins de medição e proteção. Como ele faz essa redução da corrente elétrica? Temos o enrolamento primário, com o número de espiras N1, passa por ele a corrente de carga do equipamento, corrente I1. E no secundário, temos o número de espiras N2. Temos então a corrente elétrica do secundário, que pode então alimentar circuitos de medição ou proteção. E pela equação fundamental dos transformadores, sabemos o seguinte, que a corrente no secundário será o produto da corrente do primário pela razão entre número de espiras do primário e número de espiras do secundário. Existem diversos tipos de transformadores de corrente, como por exemplo, transformadores de alta tensão do tipo bucha, transformadores enrolado e também de barramento, e os transformadores de corrente tipo janela e tipo núcleo dividido. Cada um deles tem características específicas, mas o objetivo é a redução da corrente elétrica para fins de medição e proteção. Temos em tela um transformador de alta tensão do tipo bucha. Podemos então identificar os terminais de alta tensão que será ligado em série com equipamento, por exemplo, um transformador de potência ou uma linha de transmissão. Temos ainda que considerar o núcleo magnético desse transformador, que ele pode ser isolado através de óleo isolante. Temos o isolador e também a caixa de terminais no secundário do TC. O transformador de corrente, ele jamais pode operar com secundário em aberto. Isso pode provocar explosões, danificação e risco de segurança para as pessoas. Mas aí alguém pode perguntar, por que o transformador de potência, aquele que utilizamos nas redes de distribuição e transmissão, eles podem operar em vazio? Vamos explicar. Observe o seguinte, num transformador de potência, que não é um TC, um transformador de corrente, quem define a corrente do secundário é a carga conectada. Então, quando ele está em vazio, não há carga conectada. E a corrente que circula pelo enrolamento primário é apenas a corrente de magnetização. Ora, a corrente de magnetização ela é muito reduzida. Multiplicando a corrente de magnetização pela reatância de magnetização do transformador, teremos no secundário a tensão nominal, sem problema. Um transformador de potência ele pode operar em vazio. No transformador de corrente, quem define a corrente do secundário é a corrente do primário. Percebeu a diferença? Ou seja, a corrente que passa no primário é a corrente de carga do equipamento. Pode ser um transformador de potência, pode ser uma linha de transmissão, e essa corrente em geral ela é elevada, até porque o objetivo do transformador de corrente é a redução da corrente elétrica para fins de medição e proteção. Agora observe, não temos carga no secundário. Essa corrente do equipamento ela vai passar pelo enrolamento primário e ela tem elevado valor. Multiplicando essa corrente do equipamento pela reatância de magnetização, que é uma reatância elevada, teremos então um grande potencial no secundário. Teremos uma sobretensão na ordem de quilovolts. E essa sobretensão ela pode provocar acidentes e também a explosão do TC. Dessa forma, jamais podemos operar com um TC em carga, deixando o secundário em aberto. Nessa situação, se houver a necessidade de retirar a carga do secundário de um TC, temos que curto-circuitar antes os terminais do secundário do TC, não deixando ele operando em vazio. Vamos agora verificar uma situação de explosão de um transformador de corrente numa subestação de energia. Temos aqui o nosso transformador de corrente e observe então o momento da explosão. Em geral, ocorre a danificação completa desse transformador e também dos equipamentos do entorno. E não podemos esquecer do risco de acidente se algum operador estiver no pátio da subestação ou então profissionais da manutenção. Mas qual é a causa da explosão de um TC? Não temos uma única causa, mas existem várias possibilidades.
Por exemplo, operação com secundário em aberto, também quando o TC está superado. O que significa isso? Significa que o nível de corrente de curto-circuito da subestação supera a capacidade do transformador de corrente. Também, quando ele opera acima do fator térmico, ele vai aquecendo por longos períodos, pode ocorrer a explosão do TC. E, por fim, a causa mais comum é a presença de gases inflamáveis no óleo isolante do transformador de corrente, principalmente gases como metano e acetileno,